A Associação Espírita Irmã Nilze e Amor apresenta a palestra com o tema O Evangelho do Futuro, pela expositora Márcia Matos, do Centro Espírita Isaac Lima. Boa noite, queridos amigos. Estamos hoje reunidos aqui, agradecendo a todos vocês que aqui estão conosco para aprendermos mais um pouquinho sobre o Evangelho de nosso Jesus Cristo, né? Essa oportunidade de trabalho, a qual nos foi convidado para podermos fazer parte desse banquete espiritual que nós somos chamados, né, em a todo instante. E que possamos, nessa noite de hoje, trocarmos essa vibração de amor, de carinho, para que possamos, através desse Evangelho, aprendermos um pouquinho mais, né? E a página de hoje é sobre o livro Fonte Viva, e o título é Cristo e Nós, é a lição 17. E disse-lhes o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Atos, versículo 9, capítulo 9, versículo 10. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realize e intensifique. Começou o apostolado, buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela, junto das almas, para que se convertam em instrumento de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, como aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido assistindo em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de sorriguimento e sublimação do mundo. Ide pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. E nesse instante possamos elevar o nosso pensamento, agradecer a esse espírito pioneiro que nos convida para o trabalho, que nos convida para podermos, nesses instantes, em que dissemos sim a Jesus, possamos acolher o coração, o chamado em nossos corações, para que Cristo esteja em nós e nós estejamos com Cristo. Assim, querido e amado Mestre, te agradecemos a oportunidade que dá, Senhor, de a cada instante fazer parte desse banquete espiritual do qual nós fomos convidados e aceitamos. Que possamos, Jesus, ser o trabalhador da tua seara. Que possamos colocar em prática
aquilo que aprendemos no Evangelho, na codificação. Atender o chamado de Jesus para divulgar essa doutrina de amor, de conforto e consolo nesses momentos tão difíceis. E levamos, através do nosso pensamento, do nosso carinho, da nossa palavra construtiva, Senhor, o amparo a todos os espíritos, encarnados e desencarnados, que possam receber a tua luz e a tua misericórdia. Ampara-nos, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, queridos companheiros, o tema de hoje é o Evangelho e o Futuro. E esse tema está no livro A Caminho da Luz, e é o tema 25º. É o último tema desse livro, o último capítulo deste livro. E faz-nos levarmos a uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus, a qual nós fomos convidados para trabalhar nele, para colaborar nessa divulgação do Evangelho. E que possamos sempre atender esse convite de bom grado, com alegria no nosso coração. Que estejamos sempre prontos para atender o convite da qual os nossos companheiros nos alertam para que possamos continuar lutando contra as nossas dificuldades, aceitando os nossos desafios, vencendo cada um, e chegarmos assim e colocarmos em prática aquilo que Jesus nos convida a fazer, que é o trabalho. A trabalhar pelo Cristo, com o Cristo sempre, né? Então, para iniciar o nosso estudo na noite de hoje, nós vamos ver um videozinho bem curtinho que fala justamente desse tema, o Evangelho e o Futuro. Vamos assistir agora esse vídeo, por favor.
Queridos amigos, nós vimos aí que é um convite que nos é chamado, que nos é trazido através de Jesus, que é o seu Evangelho. Passaram-se tantos anos, tantos séculos, desde que nós fomos trazidos aqui para esse planeta, de provas e expiações. E naquele futuro lá atrás, que hoje é o nosso passado, foi-nos convidado a participar desse momento. Viemos de outra galáxia, de outro local, para habitarmos esse planeta, que passava pelas transformações, E Cristo, que é o governador planetário do nosso planeta, ele reúne apenas 2 vezes antes dele poder retornar, reencarnando na Terra, ou encarnando. Porque em 2 momentos ele é chamado, no momento que está no livro do Caminho da Luz, em que ele se reúne num momento em que há a eclosão da Terra, a formação da Terra, em que ele chama aqueles espíritos crísticos para trabalhar na evolução da Terra. E que seríamos trazidos para cá para podermos alavancar a evolução desse planeta, que era um planeta primitivo, e aí a gente veio para cá, não como castigo, mas com aprendizagem, que nós precisamos de ter naquele momento. E aceitamos e viemos para cá. E aí passaram-se os anos, novamente, Cristo se reúne novamente, porque ele vai voltar, ele pede ao Pai para que ele retorne. E ele mesmo, trazendo a história, que é o Antigo Testamento, que é a pedra angular da revelação divina, onde foi tudo revelado ali, o que viria a ser acontecendo, e toda a história da humanidade está no Antigo Testamento. E para que a gente possa entender o Novo Testamento, a gente precisa ter conhecimento do Velho Testamento, e a gente não valoriza isso. A importância da gente poder compreender melhor o Novo Testamento, a gente precisa ter esse conhecimento. E Jesus ali, através dos profetas, e quem era esse Espírito que falava através dos profetas e trazia todo esse conhecimento? Era o próprio Cristo, que vinha e revelava aos profetas, e os profetas passavam para o Velho Testamento. Quando Jesus reúne de novo, que ele vai reencarnar na Terra, porque o que foi ensinado para nós, que o Pai castiga, o Pai pune, porque nós víamos de um local onde a gente trouxe na nossa consciência essa questão da punição, que nós estaríamos pagando, porque nós éramos os anjos decaídos. Quando nascemos no meio daqueles povos bárbaros e primitivos, nós éramos, para os humanos aqui, anjos, e para Deus, os anjos decaídos. Porque havíamos hesitado, não quisemos mais crescer espiritualmente. E aí a gente vem para cá e inicia uma nova jornada. E aí Jesus vê que não há condições mais da gente continuar com essa mentalidade de estarmos sendo renegados, sermos banidos, e estamos sendo castigados. E aí vem Jesus e traz para a gente uma nova ideia do Pai que perdoa, que ama, que pode nos orientar de outra forma. E ele descortina uma nova realidade para a gente. Ele não poderia falar mais do que nos falou, porque nós não tínhamos maturidade espiritual para poder entender, e nem a ciência da época, porque eu acho, não sei, a ciência ou os doutores da lei eram ainda muito limitados e não iam compreender. Mas ele nos fala da vida futura, ele nos fala da reencarnação, ele nos fala do conhecimento de nós mesmos e da nossa reforma íntima, tudo isso dentro do Evangelho. Ele traz uma proposta sem ter escrito nada, porque o Velho Testamento, que é a pedra angular da revelação divina, nada ele escreveu.
E no Evangelho, quando vem, ele nada escreve, mas ele exemplifica o tempo inteiro, deixando ali a nossa, um edifício, um roteiro para que a gente possa dizer assim, é aqui que eu vou seguir, é isso que eu preciso. Ele vem fazer um convite para a gente da nossa conduta moral através do Evangelho, através dos seus ensinamentos. Perdoa quantas vezes for necessário. Não julgue. Né? E ele vem fazendo essa nova revelação para todos nós. Já não cabe mais a gente adorar vários deuses. Esse é um Deus, o Deus que é Pai, que é amoroso, e que não renega seus filhos, mas sim dá a oportunidade da gente crescer, evoluir, como deu a todos, porque Deus é justo. E assim como Jesus é o nosso governador do nosso planeta Terra, está no livro Caminho da Luz, quando Emmanuel nos diz: esta comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos. Ele se reuniu na proximidade da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios. O primeiro na nebulação solar e depois quando ele vem para retornar à Terra, trazendo a nossa lição moral, que é o seu evangelho de amor e redenção. E aí, Jesus, ele nos traz, ele nos descortina todo um futuro promissor que nós estávamos relutando em querer acreditar. Já naquela época, já era para que a gente possa colaborar para que o nosso planeta passasse para esse mundo de regeneração. Mas Jesus, ele nos diz que ele é o nosso modelo e guia. Está lá, quando Kardec pergunta, né, na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o modelo mais perfeito que nós deveremos seguir, ele diz: Jesus. Jesus é o espírito mais evoluído que nós temos na Terra. É a ele que devemos seguir. E ele vem e nos traz toda essa orientação através do seu evangelho. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. O que ele quis dizer? Que havia, para que nós pudéssemos chegar ao Pai, chegar a Deus, nós tínhamos que trilhar pelos mesmos caminhos que ele trilhou, porque Deus é justo. E a oportunidade são para todos nós. E ele nos diz isso de forma, quando ele fala para a gente que a gente tem a nossa vivência espiritual, que a gente é espírito imortal e que a vida futura era a verdadeira vida. Quando ele nos diz que nós renasceremos quantas vezes necessário, quando ele fala para Bartolomeu a questão da reencarnação, e Elias, que era o mesmo que João Batista, e aí ele vai falando tudo aquilo que a gente já tem tanto conhecimento. E Jesus, ele vê em cada um de nós, como ele viu há muitos séculos atrás, desde que nós éramos espíritos criados puros e ignorantes, ele vê em nós aquilo que está dentro do nosso coração, do nosso íntimo, do nosso espírito imortal que somos. E ele confia que nós iremos, como disse a página, né, todos nós fomos convidados a ter Cristo em nós. Como nós estamos respondendo isso? Como nós estamos trabalhando para que a gente seja o exemplo vivo de sermos chamados de cristãos? Nós temos que ser como Jesus. Não deixarmos mais nada escrito, mas que o nosso trabalho, que os exemplos no nosso dia a dia, né, possa ser a nossa carta de apresentação para o mundo. E com as nossas atitudes, né, mudadas,
com essa conduta moral que ele nos deixa através do Evangelho, que a gente possa adquirir esse roteiro, seguir esse roteiro. E aí a gente estaria colaborando para que o nosso planeta se tornasse um planeta de regeneração. Mas, através do nosso egoísmo, da nossa presunção, da nossa tirania, nós continuamos atrasando o progresso da Terra. E nós, espíritos rebeldes que somos, estamos aqui encarnando e reencarnando, encarnando e reencarnando. Quantas vezes forem necessárias para que a gente possa aprender. Para que a gente possa fazer o caminho que possa chegarmos um dia à perfeição, porque todos nós seremos perfeitos um dia, seremos espíritos puros um dia. Agora, o tempo que vai levar cada um de nós para chegarmos a essa perfeição, isso é que faz a diferença. Então, quando ele vê, né, quando ele começa a exemplificar o seu evangelho, com 33 anos, ele só teve 3 anos para isso, ele passa e chama Pedro. Pedro estava pescando junto com André. E ele fala, vem Pedro. E Pedro larga tudo e vai. O magnetismo de Jesus era tão grande, tão forte, que fez com que Pedro não pensasse em família, não pensasse nos peixes, pensasse em nada. Larga tudo e vem. E Pedro larga tudo e vai. Depois ele diz para Pedro, Pedro, você será pescador de homens. E mais tarde, o que Pedro faz? Ele leva o seu evangelho às pessoas e vai divulgando cada vez mais, levando para os homens, né, o consolo, o conforto que Cristo havia deixado. Apresentou para eles ali. E aí ele viu, mas Pedro era um homem rude, né, um homem difícil, mas ele viu o potencial que ele poderia contar. Quando ele olha para Maria de Magdala, né, e olha dentro dela e vê o amor que ela tem para poder doar, para fazer a diferença, e ele sabia que poderia contar com ela para divulgar o seu amor, a divulgar os seus exemplos e confortar aqueles espíritos, né? E depois, em Paulo de Tarso, ele não viu aquele romano que perseguia os cristãos, mas ele viu, né? Ele viu aquele homem que lutava. Se ele tivesse fé, se ele acreditasse que aquilo era correto, ele era fiel. E Paulo foi fiel aos ensinamentos de Jesus. E ele divulgou para os gentios e a outras cidades o evangelho de Jesus. E fez com que nós chegássemos a conhecer o evangelho de Jesus hoje. Então, ele vê em cada um de nós o que nós temos de melhor para podermos trabalhar e ajudar na sua proposta de trazer essa conduta moral, primeiro para nós mesmos, porque quando ele diz o reino de Deus está dentro de vós, o que ele quer falar? Tudo está dentro de nós. A gente tem que descobrir. A gente ainda não descobriu o nosso potencial. E eu só posso descobrir o meu potencial se eu me autoconhecer. E como que eu vou me autoconhecer? Era difícil naquela época, ele não podia falar nisso. Mas veio o quê? Veio depois o Espiritismo para trazer esse esclarecimento maior, justamente dessa conduta moral que ele nos traz dentro do Evangelho. E essa proposta de autoconhecimento e da reforma íntima. Quando ele vai para o Sermão do Monte e prega e fala que todos os aflitos serão consolados e serão confortados, e somos. Mas para isso, a gente tem que ter o quê? Brandura, mansidão. Olha só as virtudes que ele fala para que a gente possa trabalhar. Brandura, mansidão, perdão, humildade, resignação, paciência. E o que nós fazemos? Se eu quero ter todas essas virtudes em mim, eu preciso trabalhar. E quando eu peço, Jesus, eu quero ter mais paciência, eu vou ter.
momentos que vai me fazer com que eu exercite essa paciência. E eu tenho que ver, enxergar isso. Ai, puxa vida, mas eu estou lá, eu divulgo a doutrina, eu faço isso, faço aquilo, sou trabalhadora, mas eu não consigo ainda ter a paciência, porque eu não adquiri. Se eu não adquiro, eu não tenho posse de mim mesma. E eu só vou ter posse daquilo que eu consegui saber que eu não tenho e que eu vou trabalhar para que eu possa adquiri-la. Né? E aí Jesus, ele vai também nos acrescentar cada vez mais, diante das suas parábolas, dos seus ensinamentos, o que a gente vem praticando com seus exemplos. Ele chama a gente para fazer parte dessa equipe de trabalhadores para a regeneração. O trabalho é nosso. Nós aceitamos quando ele fez o convite. Quando ele chega para Ananias, como disse na página, e chama Ananias, porque Ananias iria receber Paulo, e ele acompanha Paulo até chegar a Ananias, e assim ele faz conosco, ele nos leva, ele nos conduz. Mas nós temos que fazer o caminhar, o descobrimento, o nosso autoconhecimento é individual, é só nosso. Não podemos contar com o marido, com o filho, com mãe ou com o pai para nos ajudar nessa empreitada. Eu preciso estabelecer dentro de mim o reino de Deus. Eu preciso. Só assim eu terei domínio sobre mim mesma. Só assim eu sei quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer. E o quanto eu posso trabalhar. E ele disse que o jugo não era leve, mas que com ele sim seria leve, porque nós estaremos ali o quê? Fortalecidos pela fé, fortalecidos pelo amor que ele tem por nós. E aí a gente faz com as nossas dificuldades, cada vez mais a gente vai se empenhando, e a gente vai trabalhando em nós as nossas dificuldades. Quando a gente vê uma pessoa como Chico Xavier, que trabalhava muito para que pudesse divulgar a doutrina espírita, o que acontece? Ele, aí a gente fala assim, foi fácil? Não, não foi fácil. O que ele não passou para poder cumprir a sua missão? Ah, mas ele é um missionário. Nós também somos um missionário. Nós não somos missionários, mas nós temos as nossas missões. As nossas missões de a cada dia sermos melhores do que fomos ontem. É para isso que a gente reencarna, para a gente poder adquirir evolução, ser melhor do que ontem. E nessa mesma encarnação, sermos melhor do que no passado, do que eu era há 50 anos atrás, há 30, há 20, há um mês atrás. Então, ninguém sai daqui da mesma forma que entrou. Nós vamos levar para a nossa eternidade o que nós estamos fazendo hoje. E o trabalho que nós temos de adquirir, né, em nós. E ele nos faz um convite muito importante quando ele diz que devemos amar as pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ali ele está nos ensinando 3 coisas. Amar a Deus, porque nós não amávamos a Deus, nós temíamos a Deus. Passamos a amar. E depois, amar a si mesmo. Eu só posso amar o meu próximo se eu me amo. Eu me amo? Ou eu, muitas das vezes, não consigo me amar. Porque eu não me perdoo, eu me automutilo. Agora, no momento desse setembro amarelo que nós estamos vivenciando, que é, né, a questão do suicídio, isso é uma forma da nossa rebeldia contra nós mesmos e contra Deus. Então, é a forma da gente de não se amar. Então, o amor, se a gente ama nós mesmos, nós vamos buscar trabalhar em nós as nossas deficiências, as nossas dificuldades, e esse trabalho é árduo.
É muito árduo, mas a gente precisa, a cada instante, buscarmos força, ânimo, coragem, para podermos vencer. Vencermos a nós mesmos, para que possamos, assim, adquirir força e coragem para lutarmos contra tudo que vem ao nosso redor, né? Trabalhar sempre buscando combater os nossos vícios, as nossas mazelas, a maledicência que ainda nós fazemos, o nosso egoísmo, né? A nossa tirania, a nossa presunção. Aí a gente está começando a termos o quê? Amor por nós mesmos. E aí, amar ao próximo será muito mais fácil, porque quando eu tiver empatia para comigo, quando eu tiver paciência comigo mesmo, quando eu tiver compreensão por que eu erro, o que me leva a isso, né? E aí a gente vai vendo como foi que foi a evolução foi chegando, e a gente vê hoje em dia, no momento, do contexto da nossa história atual, tanto se falando em saúde mental e espiritual. E a gente só pode adquirir uma saúde espiritual boa e mental boa se nós tivermos esse nosso autoconhecimento. Sabermos daquilo que a gente é capaz e daquilo que a gente pode dominar. Como Paulo dizia, combater o mau combate. O bom combate, que é combater o bom combate, é combater aquilo que eu ainda tenho de mal dentro de mim. E se eu combato, eu começo a melhorar. E se eu melhoro a mim, eu melhoro em torno de mim. E aí a minha atitude faz com que eu reflita, as pessoas olhem, reflitam e vejam de uma forma. Agora, se eu continuo a mesma pessoa sempre, eu não estou fazendo essa mudança. E nesse contexto atual que nós estamos vivenciando, nesse momento tão assim conturbado, de flagelos, quais são as minhas atitudes? Em que eu estou ajudando para auxiliar nesse processo de regeneração? Porque o processo de regeneração vai acontecer, queiramos ou não. Eu me adequando ou não. Vai acontecer, está acontecendo. Se eu não conseguir me adequar a esse momento, o que vai acontecer? Eu vou ser novamente retirada desse plano e vou ter que reencarnar em outro local. Porque eu não vou mais compactuar com a mesma sintonia que o planeta Terra terá. Então, é necessário a gente podermos ter essa consciência em nós, de que a gente busque com as nossas, já o nosso conhecimento que nós temos, mas o trabalho que devemos executar a todo instante, é necessário que façamos hoje. Não podemos mais esperar, porque não permite mais a Terra, nosso planeta não permite mais que a gente continue no mesmo erro de antes, né? E aí a gente vai ter esse planeta de regeneração, onde a proposta de Jesus, que era o amor universal, é o amor universal, da qual a gente está nos renegando. A gente quer tanto, mas a gente não quer trabalhar, porque é difícil, é trabalhoso, é dificultoso. Mas ele disse que não seria fácil, mas que nós acreditássemos nele. E para que vocês possam entender, tem uma passagem quando Maria de Madalena, quando ele fala desse amor universal, e às vezes a gente não compreende esse amor. No livro Boa Nova tem uma passagem que Maria de Madalena vai se reunir, ele está na casa de Pedro, e Maria vai até a casa de Pedro. E chegando lá, ela começa a conversar com Jesus, e fala que daqui a pouco ele não mais estará no meio deles. E aí ela fala assim, o que nós iremos fazer? O que será de nós? Ela estava pensando nela. O que será de mim? Eu que era uma prostituta, que sou tão... Pedro me olha de olhar meio torto. O que será de mim sem o Senhor aqui, mestre? E aí Jesus, percebendo a ânsia, né, a aflição de Maria, de Madalena, diz para ela, certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro,
com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome sua cruz, em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Observando que Maria, ainda opressa pelo olhar estranho de Simão Pedro, se preparava a regressar, o mestre sorriu com bondade e disse: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Então, que nós não tememos, que nós possamos crer, confiar, acreditar que Ele está conosco em todo instante e que tudo será para o nosso bem, né? E nesse momento que a gente está passando por tantos flagelos, por tantas aflições, creiamos, Ele está conosco, mas nós temos que estar com Cristo. Estamos com Ele? Fica essa reflexão para que a gente possa entender que o convite nos foi dado, o alerta está sendo a todo instante soado para que a gente possa voltar ao nosso prumo, tomar posse de nós mesmos e trabalharmos com afinco para podermos colaborar para que esse futuro que nós tanto queremos, que é estarmos dentro de um planeta de regeneração, possa acontecer. Porque senão nós estaremos, não porque seremos renegados, mas porque nós mesmos estamos atrasando a nossa evolução. Nós, não é o Cristo. Ele nos convida a todo instante a participar desse banquete espiritual, a participar desse trabalho, né? Ele fala, arregace as suas mangas e venha para a charrua. E ele vê em cada um de nós as nossas potencialidades daquilo que ele pode se utilizar em nós. Possamos nós ajustarmos as nossas ferramentas, ajustarmos a nossa consciência de que fazemos parte desses espíritos convocados pelo Mestre Jesus a trabalhar na sua seara. Então, queridos amigos, né, vamos finalizando porque é um tema muito bom, né, mas que a gente não pode, pelo curto espaço de tempo que nós temos, se aprofundar mais do que isso, né? E aí a gente hoje deixa essa mensagem que possamos realmente buscarmos a cada instante, a cada oportunidade, colaborar para levar uma palavra de conforto, de esperança, que as nossas atitudes sejam exemplos para aqueles que nos veem, para aqueles que nos cercam. Sabemos o quanto é difícil para cada um de nós, mas que possamos vencermos a nós mesmos, né? E assim, a gente vencendo a nós mesmos, iremos sermos os trabalhadores da última hora, mas os trabalhadores que estão fazendo a diferença. Verdade? Então, convidamos a todos para repetir dessas passagens do Mestre Jesus. E agora vamos finalizarmos com a nossa prece final, para que assim possamos dar por finalizado o nosso estudo nessa noite de hoje. Obrigada a todos pela atenção e pelo carinho, e pelas vibrações de amor e de coragem e bom ânimo. Muito obrigada. Assim, Mestre Jesus, te agradecemos a ti, espíritos protetores, Ismael, patrono do nosso Brasil, a Jesus, o governador do nosso planeta, os espíritos que nos assistem a todos os instantes,
para que possamos divulgar a palavra do Mestre Jesus, o teu Evangelho de amor e coragem. Obrigada, Senhor. Obrigada a todos os nossos companheiros que nos assistem nessa noite. E que cada um, Senhor, possa receber dentro do seu lar o teu amparo, o teu equilíbrio, o teu bom ânimo, força e coragem. A cada um que esteja passando nesse instante pelas dificuldades mentais e espirituais, possa, Senhor, receber através dos Espíritos amigos o amparo necessário. Aqueles que passam pelo seu pensamento e tirarem a sua vida, eles possam ter o amparo espiritual de Maria, onde ela leve a cada um o bom ânimo para prosseguir a sua caminhada com força e coragem. E aqueles, Senhor, que desencarnaram pelas portas do suicídio, que possa receber o amparo espiritual, que seus mentores espirituais possam cercar de amor e carinho, Senhor, esses espíritos recebam a tua luz e a tua misericórdia. Assim, Mestre, envolva todos os nossos irmãos sofredores. Envolva, Senhor, aqueles que estão estudando para encontrar a vacina para as doenças, para essa doença Covid-19, para que eles possam ser, Senhor, orientados pelos cientistas da espiritualidade a desenvolver o tratamento, o remédio, para trazermos até nós, espíritos encarnados, que estamos passando por esses momentos. Dá-lhe força, Senhor, e coragem para prosseguir. Confiante, Senhor, que tudo está dentro do propósito de Deus. Envolva-nos, nos ampare e nos ilumine hoje, assim. Graças a Deus que assim seja. Graças a Deus. Obrigada a todos. Muita paz. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra no nosso canal, dia 27 de maio, quinta-feira, às 20 horas, com a expositora Juliana Maxud, do Centro Espírita Luz e Verdade, com o tema Parábola das Pérolas. Aguardamos vocês!